Noite, boa noite! Começando agora a nossa live tão esperada com a minha querida convidada aqui do Portal Vida Viva, facilitadora do programa Vida Viva, Rebeca Miscol. Nossa missão de hoje é falar com você sobre de onde vêm as injustiças, as traições e a famosa ingratidão. Tema bem polêmico, um tema bem importante de se tratar. Hoje nós vamos trabalhar sobre as raízes dessas três coisas, né? Injustiça, traições e a famosa ingratidão. Então você que está chegando aqui, vou te convidar a convidar os seus amigos. Tem aqui embaixo aquela setinha. Eu também vou fazer isso. Convida as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo. Tá? Me ajuda a multiplicar, ajuda a gente, né, desse portal maravilhoso de desenvolvimento pessoal, a multiplicar esse tema. Eu já vou escrever ali para poder deixar registrado, tá? E vamos juntos conversar, descobrir, entrar nas raízes aí dessas questões que todos nós, de alguma maneira, já passamos, atraímos, vivemos e nem imaginamos de onde vem. Estou mandando para algumas pessoas aqui, mas dá vontade de mandar para todo mundo. Só mais um pouquinho eu já começo ali para chamar a Rebeca, inclusive, tá? Ei, seja bem-vinda, Cecília, querida, Tavani. Travou aí para vocês, gente? Travou aí, não? Qualquer coisa eu mudo pro 3G aqui, tá? Oi, Isa, boa noite, meu amor. Vamos lá, a Rebeca já chegou. Deixa eu escrever aqui, então, qual que é o tema de hoje, tá? De onde... A gente recebeu perguntas, inclusive, tá, gente? Você também pode escrever perguntas aqui. Caiu, mas voltou, né, Tonha? Então tá, de onde vêm as injustiças? Imagem travando? Eu vou trocar aqui a internet já, peraí. Injustiças, traições e a famosa ingratidão. Eu já vou avisar algo bem importante aqui para vocês. Deixa eu fixar o comentário, trocar a internet, peraí. Oi, veja se melhorou. Alô, olá, dá um joinha para mim, por favor. Hey ho, let's go, cadê? Tá funcionando aí? Voltou ou cortou? Voltou, né? Então vamos lá. Então é o seguinte, eu já quero avisar você que está chegando aqui do seguinte. Amanhã nós vamos ter a transmissão ao vivo e de uma sessão terapêutica do programa Vida Viva com esse tema também. Então nós vamos constelar a questão das injustiças, traições e ingratidão. Essa vai ser a última possibilidade de você degustar do programa Vida Viva. Então, se você tem interesse de assistir junto com a gente, participar ao vivo, online, da sessão terapêutica de amanhã, com o tema que hoje nós estamos abrindo o campo da nossa sessão de amanhã. Então, você nos deixa saber, entre em contato pelo direct aqui, que a Isa vai mandar o link para você, para poder participar, para receber o link do Zoom e ficar ao vivo lá junto com a gente. Tá bom? Mesmo que você não possa participar ao vivo amanhã, você vai receber a gravação da sessão e vai receber também de presente, você que ainda não participou, a semana inteira que a gente viveu a semana passada. Você vai receber os links gratuitamente para você usufruir e conhecer um pouquinho do nosso trabalho do programa Vida Viva. Pode ser que seja uma oportunidade para você, pode ser que não. De qualquer modo, você vai sentir um pouco dessa vibe massa que a gente está vivendo de desenvolvimento todos os dias, durante aí um tempo... 74 dias praticamente que vamos passar juntos, tá bom? Mas vamos lá então, vou chamar a Rebeca aqui. Sejam todos bem-vindos. Cadê a Rebeca? Deixa eu chamá-la aqui. Ela também recebeu perguntas sobre esse tema, um tema bem importante, né? Oi, Rebeca! Oi, Paula, tudo bom? Boa noite. Boa noite, boa noite. Diretamente de qual cidade você tá? Tá em Jaraguá ou tá aqui? Hoje eu estou em Floripa, eu vim esse final de semana para pegar o resto das minhas coisas. Teve um casamento e finalizar a mudança. Ai, quem sabe a gente Mas já volto consegue se essa semana. encontrar pessoalmente. A gente se conhece, né? A gente tá trabalhando juntas aqui e não conseguimos nos conhecer Online. pessoalmente até hoje, né? Mas na hora certa a gente vai se conhecer.
Rebeca, seja bem-vinda, então. Obrigada. Pessoal, então, como eu falei, nós vamos trabalhar com o tema de onde vêm as injustiças, traições e a famosa ingratidão. E aí, então, eu vou começar, porque hoje o nosso objetivo, gente, é que a gente faça uma troca, um bate-papo. Rebeca preparou alguns exemplos, eu preparei algumas reflexões aqui. A gente também tem algumas perguntas sobre esse assunto. Inclusive, você que deseja escrever alguma pergunta sobre esse tema, pode escrever aqui, que daqui a pouco a gente vai olhando para isso junto com vocês, tá? Mas, para começar, se você tem papel e caneta aí, eu gostaria que você fizesse 3 bolinhas. Meu rascunho ele tá meio esquisitinho aqui, mas eu queria que você fizesse 3 bolinhas. Algumas pessoas aqui já ouviram sobre esse assunto que eu vou falar aqui, mas ele é sempre importante da gente recapitular, tá? Na bolinha 1, você vai escrever a palavra rejeição. Sim? Bolinha 1, a palavra rejeição. Na bolinha 2, você vai escrever a palavra abandono. Certo? A palavra abandono na bolinha 2. E na bolinha 3, você vai escrever a palavra culpa. Então, nós temos rejeição, abandono e culpa. Na nossa experiência, principalmente de consultório, né, Rebeca? A gente atendendo os nossos clientes, os nossos pacientes, através das terapias, da terapia sistêmica, constelação familiar. Até mesmo a Rebeca, que é Theta Healer, né, observa bastante isso na prática. O que a gente vê? Que nós, adultos, que ainda não entramos no processo de desenvolvimento pessoal, até quem já está no desenvolvimento pessoal, porque daí também vai ter as suas questões, mas volta mais rápido, mas nós adultos temos todos uma criança ferida dentro de si. Uma criança que tem muitas heranças, muitas bagagens, além da memória celular, que são as questões lá herdadas da família de origem, além das questões culturais, das crenças, das coisas que a gente aprende, né, na nossa história de vida, nós também temos as nossas questões de barriga da mamãe até hoje. E da barriga da mamãe até hoje, nós passamos por registros muito importantes que a gente significa. O que significa significar? Você quando está na barriga da tua mãe, né, o nenenzinho quando está na barriga da mamãe, ele não tem cognição para dar o significado para a experiência que ele está tendo lá dentro. Mas ele sente, e ele vai registrando, porque naquele momento está sendo desenvolvido o sistema nervoso, o sistema neural dele. Então ele vai registrando que aquele aperto no útero, a Rebeca que está grávida, né, você nunca teve um susto agora que você está grávida? Já? A gente sempre Inclusive teve o eu susto do lembro na Covid, primeira né? gestação, eu tive um momento que eu estava no supermercado e entraram uns assaltantes no supermercado, na minha primeira gestação. Aquilo deu uma Sério? adrenalina e na hora eu pensei, nossa, isso aqui a filha já está passando por emoções. Aí, Olha graças a só. Deus, não deu nada, né? Mas a gente se escondeu no supermercado, eu estava com meu marido, todos os clientes correram para se esconder até chegar a polícia tirar. Então, é algo que ela já sofreu ali junto comigo, né? E você está na segunda gestação agora, né? Tô na segunda agora. Que daí foi presenteada com uma adrenalina também aí do Covid, na Tive uma adrenalina em família. dezembro, já superou uma doença aí, né? Então, Sim, imagina, mas né? A Rebeca estando grávida, a gente pode até usar como um laboratório aqui, né? Porque imagina, sim, e só o uma que coisa assim, acontecia dentro da tua porque barriga? E acontece. exatamente. A criança, você vê, eu como adulto agora, que isso você vai entrar, né? Eu já penso, puxa, foi superado, mas às vezes a criança, ela não tem toda essa consciência que nós adultos já temos. Talvez ela pode afetar ela ou não, a gente não sabe, né? Se esse episódio Uhum. especificamente vai deixar uma marca, mas ela, como criança, fica mais suscetível, né? E Sim. só à medida que vai crescendo, se trabalhando, é que ela pode transfigurar essa experiência do útero, né? Então, mas ao mesmo tempo, conforme você vai falando isso, me vem o seguinte, né? Que independente de como ficou esse registro dentro da criança, todas as marquinhas, elas vão compondo um tipo de experiência ali, né? Então, por exemplo, tem a experiência da barriga da mãe, que passa pelas suas questões, pelos seus percalços, mas a criança não sabe que entrou um ladrão e que a mamãe, o útero
mandou uma informação de contração, ela não tem como dizer que aquilo lá foi um episódio externo. Né? Ali, a impressão que dá é, peraí, minha mãe está apertando o útero e talvez ela não me queira aqui. Como é que eu faço com essa informação? Então, ali vai ficando um registro. Todo mundo tem registro de rejeição, culpa e abandono. Em algum momento, talvez não tenha sido registrado exatamente nesse episódio, mas todo mundo, assim como a sua filha, nós também, as nossas experiências como criança, a hora que a mamãe parou de amamentar por alguma razão, ou porque a mamãe foi trabalhar e deixou a criança sozinha, ou porque nasceu irmãozinho, quantos registros foram acontecendo que deixaram a criança com sensação de abandono? Né? As coisas que a gente foi ouvindo, sempre gosto de lembrar de um episódio que minha mãe dizia, né? Ah, eu não fui fazer o meu mestrado na Itália porque você nasceu. Só que assim, até hoje eu pergunto para ela, e aí, como que é isso para você? Ela fala, eu nem ia. Mas na minha cabeça ficou, eu acabei com a carreira da minha mãe. Anos de terapia, eu falo para ela, mãe, anos de terapia. Né? Então, todas essas informações, elas vão formando registros no nosso inconsciente, e esses registros, eles viram marcas sensoriais, inclusive, e é com esse registro, com esse fundo emocional desenvolvido na nossa primeira infância que a gente vai para a vida, que a gente vai para os nossos relacionamentos. Então, enquanto a gente não se desenvolve, como você mesmo disse ali, enquanto a gente não se desenvolve, o que a gente acaba fazendo? Atraindo, ficando disponível para relações que, na verdade, vão ser impulsionadas por essa reação de dor dessa criança. Consequentemente, nós atraímos relações abusivas, consequentemente, nós atraímos relações distorcidas, ou então a gente dá demais, ou a gente quer demais, e isso gera os desequilíbrios que vão proporcionar e que vão acabar desencadeando o nosso tema de hoje, que são as injustiças, as traições e a famosa ingratidão. Sobre isso, então, né, uma introdução um pouco longa aqui, mas para contextualizar um pouco do que a gente vai conversar aqui. Né, Rebeca? Pode seguir aí tua linha de raciocínio. Boa noite, a doutora Elisa e a doutora Armanda chegaram. A doutora Armanda, as duas chegaram ao mesmo tempo. Oba! A primeira coisa que eu pensei quando você propôs esse tema é, assim, ó, quem estiver assistindo essa live agora, se tiver uma pedra na mão, tira essa pedra. Ninguém aqui pode tacar pedra, porque é um tema que às vezes pega os calos da gente. Todo mundo tem um calinho nessa área, né? Quem é que nunca cometeu uma ingratidão? Quem é que nunca cometeu uma injustiça? Ou uma traição de qualquer tipo? Quem nunca, você já falou algo, né? O outro vem para nos ajudar a trabalhar. Eu acho que a gente começa por aí. A perceber o que o outro, o injusto, o ingrato, o traidor, querem nos fazer olhar. Então a gente já começa por aí. Por isso que ninguém pode ter uma pedra na mão aqui. Combinado? Começando do começo, né, Rebeca? Começando do começo. E uma coisa que também eu me lembrei, quando eu era jovem, eu morei alguns anos no Rio de Janeiro, e lá, volta e meia, tem protesto pela paz, Rio de Janeiro? Alguém morre de forma drástica. E eu lembro que uma coisa, eu não conhecia as constelações ainda, mas sempre me chamava a atenção, de protestos pela paz. E se você visse as pessoas que às vezes apareciam no jornal, né, fotografadas nesse protesto, elas tinham cara de ódio. E isso agora, conhecendo as constelações, eu começo a entender melhor por que elas estão pedindo a paz com cara de ódio. Então isso já vai entrando aí para a gente também ir refletindo. A gente fala de injustiça, né? E até uma curiosidade que me veio, Paula, porque você já vem falando desse tema para a gente fazer uma live há tempos. Tem algum episódio que te marcou, que te impulsionou para querer fazer essa live? Ou várias coisas que você foi observando e, não, agora é o momento, que inclusive a gente vai trabalhar essa semana no programa Vida Viva, né? Então, como que foi que surgiu esse tema para você? Muito legal. Na verdade, em consultório, né? Fazendo os meus atendimentos, principalmente os atendimentos... Peraí, o que é?
Então, assim, no consultório, principalmente nos atendimentos, o que a gente observa é o seguinte: muitas pessoas se sentindo injustiçadas. Então, as pessoas chegam falando, assim, com muita raiva, né? Nossa, fulano me traiu, fulano me roubou. Ai, por que que a vida é tão difícil? Ah, porque no meu trabalho as pessoas fazem assim, assim, assado comigo. Ah, porque no meu relacionamento, meu marido me trata de tal maneira, minha esposa me trata de tal maneira, minha mãe, meu pai, meus familiares. Parece que eu sou sempre uma vítima em tudo. Eu não quero ser vítima, mas a hora que eu vejo, eu estou sendo injustiçado, né? Mas principalmente o tema da traição, porque por incrível que pareça, estou fazendo uma resposta longa aqui, né? Mas assim, por incrível que pareça, eu recebo muitas mulheres para tratamento individual que elas falam assim: Paula, se eu pudesse, eu pagava para uma mulher transar com meu marido. Se eu pudesse, eu pagava uma mulher para transar com meu marido. Eu acho um saco, não suporto quando ela encosta em mim. De vez em quando, só para não ficar muito chato, eu acabo tendo relação. Mas assim, eu não suporto. E por mim, eu não tenho problema nenhum. Não quero me separar. Amo minha família, mas por mim, eu pagaria uma mulher para dormir com meu marido. Para dormir não, né? Para transar com meu marido. Para dormir, ela dorme. E é bem interessante isso, porque baseado nessas experiências, inclusive em constelações que eu fiz, depois eu conto um exemplo aqui de uma constelação que eu fiz, a gente vai vendo que o buraco é muito mais embaixo, que existe um inconsciente coletivo que se fala, ah, porque homem que trai, mulher que trai, que coisa feia, ah, porque aquela pessoa ingrata, poxa, eu dei tanto, eu fiz tantas coisas por ela, essa pessoa ingrata foi embora, me deixou e papapá, né? Ou, ai, que injustiça cometeram comigo e tal, as pessoas lutando pela justiça, como você disse, nas passeatas, nas carreatas, nas ideologias, mas na verdade o que realmente está por trás disso é uma dor tão profunda, que a maior parte das vezes não é nem dela mesma, não é nem desse registro de rejeição, abandono e culpa que a gente está falando, é de muito antes, que inclusive é um dos motivos que eu queria que fosse você a pessoa para conversar aqui, porque você é especialista, né? Na psicogenealogia, você tem muito esse olhar das origens ancestrais para a constelação familiar. Enfim, agora é contigo de volta. Eu joguei a bolinha. Eu adoro isso. Na verdade, eu sou uma estudiosa, né? Especialista não, eu aprendo com os especialistas. Tem muito. A psicogenealogia eu sempre defendo para a pessoa olhar para a sua própria história. E você falando, eu me lembrei imediatamente de uma constelação que eu vi uma vez com quem conduziu foi o juiz, aquele o Dr. Sam Storch, Uhum. uma advogada que ela era justamente a especialidade dela era defender mulheres que sofriam agressão. E o Uhum. que se mostrou na constelação dela, eu não lembro exatamente o que ela foi tratar. A questão é engraçada, né? A questão é só o que está na superfície, né? Eu lembro da constelação em si, que mostrou que ela defendia as mulheres que sofriam agressão, porque ela estava defendendo, na verdade, todas as mulheres ancestrais da família dela. Exatamente isso que você falou. E eu lembro que ela comentou assim do peso que era e, né, de defender as clientes, mas é como se ela carregasse todas as ancestrais que sofreram abuso, agressão nas costas. E mostrou também na constelação dela como que ela olhava para o adversário, o réu da questão, com muita raiva, que era como se ela também olhasse para aquela pessoa, mas como se olhasse para todos os homens do sistema familiar dela que cometeram a agressão. No Uhum. final, ela se trabalhou aquilo, teve as questões pessoais dela, e no final, ela não deixou de ser advogada de mulheres, tal, a especialidade dela. Só que parece que ela conseguiu Uhum. liberar aquele peso enorme que era defender as mulheres. Sempre estar no tribunal ali, defendendo muita gente que não está nem mais aqui pedindo a defesa dessa advogada. E eu soube um tempo depois dessa advogada que não foi uma coisa que ela trabalhou na constelação, mas ela tomava muito ansiolítico. E ela comentou que passaram-se alguns meses, a ansiedade que ela tinha, ela estava tomando um monte de remédio, calmante,
para dormir, ela parou, não precisou mais. Então, ela continuou sendo uma Nossa. boa advogada de mulheres, né? Existem essas questões, existe o nível, né, jurídico, digamos assim, mas agora ela fez isso de um outro lugar. É isso que as constelações sempre nos trazem, né? Por isso a importância de a gente olhar por quem que a gente está aqui. Né, para que a gente está aqui? Está muito pesado, então tem a ver com isso também, de essa injustiça, né, que a gente vê, e isso a gente já tinha comentado antes dessa live algumas vezes, essa raiva que às vezes tem quando surgem algumas notícias aí na televisão, nas mídias, como tem um engajamento, e às vezes por trás tem muita dor também no sistema de cada pessoa que se conecta com essa notícia. Às vezes não, né? Posso usar até a palavra sempre. Sempre tem uma questão ali que está ligada a algo que não é da própria história. Além da própria história, por causa desses registros todos que a gente estava falando, né? E aqui a gente não defende impunidade, não é entrando nessa questão, né? Porque às vezes a gente vê, precisa afastar tudo, né? O judiciário existe para isso. Mas é perceber como que os personagens envolvidos estão se posicionando nesses papéis. De que maneira, né? Com que peso que eles estão aí. E você sabe que você falando sobre isso, eu me lembrei de uma vez. Na verdade, hoje nós vamos contar um pouco de caos aqui. Falando, né? Caos no bom sentido e respeitoso da coisa, porque na verdade a gente tem muitos exemplos, né, Rebeca? Das coisas que vão acontecendo, e com os exemplos fica mais fácil de você observar, porque esse tema é um tema muito delicado. Por isso, você que está chegando aqui, que deseja até dar um passinho a mais junto com a gente, amanhã a gente vai liberar a sessão terapêutica que vai ter representantes, que nós vamos trabalhar, né, com constelações e dinâmicas sistêmicas desses 3 temas, injustiças, traições e ingratidão. Se você quiser assistir, aí você manda um direct depois aqui para a gente poder te mandar o link do Zoom, tá? Vai ser aberta e gratuita para quem desejar. Mas certa vez eu estive numa situação que a minha cliente, ela disse o seguinte: Paula, o meu pai abusou de mim, mas não sexualmente. Meu pai fez muitos movimentos de abuso verbal, de abuso... Ele chegou a me processar por uma situação que aconteceu, sendo que ele nem sabia o que realmente tinha acontecido, foi injusto, mas ele me processou. E embora eu queira amar muito meu pai, porque afinal de contas é meu pai, tem muita raiva dessa história. Aí, ok. Então, vai ser às 19h30, Cristina. 19h30 às 21h30, tá? Aí foi muito interessante, porque daí eu coloquei no campo uma pessoa grande, eu vou usar esse bonequinho aqui para dizer que essa pessoa é grande, e a pessoa menor. E aí eu pedi para eles começarem a se movimentar, né? Porque quando a gente faz a dinâmica sistêmica ali, a gente abre uma constelação e tudo, as pessoas elas começam a seguir o movimento, a energia daquele tema que a gente colocou, e as pessoas acabam, inclusive, se identificando fisicamente com o personagem, porque também tem dentro de si, das suas histórias, algo a ver com aquele padrão, com aquela história que está sendo ali representada, né? Aí a pessoa grande começou a perseguir a pessoa pequena. E a pessoa pequena fazia movimentos de se abaixar, de fazer assim, e a pessoa grande continuava indo atrás da pessoa pequena. Começou a virar uma perseguição, assim, pesado, sabe? Um movimento bem pesado. Aí eu pergunto para a pessoa grande que estava perseguindo a pequena: o que está acontecendo? Qual que é o sentimento que você tem aí? Daí ele diz assim: eu quero proteger ela, eu quero cuidar dela, mas ela não deixa. Olha só. Aí eu digo para ela: e você, como você está se sentindo? Eu tô com muito medo, meu Deus, eu só quero fugir. Legal. Aí eu pergunto então para a cliente, eu pergunto verbalmente para ela: então me conta, quem para você é o agressor e quem para você é a vítima nessa história? O que você acha que ela respondeu pela lógica? Na visão que ela tinha antes de ver isso, porque ela achava que era o pai, né? O agressor, até então. Ela disse que a pessoa grande era o agressor. Seria o... Eu nem tinha nomeado o pai para ela. e filha, eu só coloquei como agressor e vítima. Tá.
tá? Segundo ela, ela tinha medo do pai, né? Isso. Mas aí ela falou, é óbvio, ela fez até óbvio, né, que o grande é o agressor e a pequena é a vítima. Olha só. Ok. Só que eu tinha dado números. Falei, o 1 é o agressor e o 2 é a vítima. Aí eu digo assim para ela, agora eu quero que você se centre, quero que você respire fundo, e agora você vai olhar para eles, e aí você vai me dizer agora quem que para você representa o 1 e quem que para você representa o 2. Ela não sabia que eu tinha escrito ali com a intenção de que cada um fosse cada personagem. E obviamente, ou não obviamente, né, para quem nunca experimentou essa sabedoria ali sistêmica do campo, ela diz que sistemicamente para ela, naquela nova referência, a pessoa menor era o agressor e a pessoa grande era a vítima. Olha só. E na verdade, quando a gente observa as dinâmicas sistêmicas, a gente chega à conclusão, pessoal, escuta isso com os ouvidos do coração, os ouvidos da alma, tá? A gente observa que não tem agressor e não tem vítima. Não tem como nomear agressor e vítima, na verdade, porque ambos acabam exercendo sistemicamente. Mais uma vez, existem as leis, existem os comportamentos, existem as coisas que precisam ser punidas, etc. Mas, sistemicamente falando, a vítima precisa tanto ser agredida para poder ser leal, para poder manter o seu pertencimento nas dores da família, que a vítima chega a agredir o agressor para que o agressor possa agredi-la de volta, para ela garantir o movimento. Visto que também, obviamente, o agressor também tem no seu sistema uma necessidade de agredir por todas as lealdades que ele tem aos agressores ou até mesmo às vítimas da sua família. E essa dinâmica, ela tem um sentido que é muito maior do que aquele encontro em si, do que aquele comportamento em si. Então ali ficou muito claro, eu fiz várias dinâmicas, não fiz só essa, eu fiz várias em vários outros momentos, e todas as vezes que eu faço, inclusive dinâmica com os bonequinhos, que eu peço para a pessoa dizer quem é o agressor, quem é a vítima, olha, se eu fiz 100, acho que umas 2 vezes falaram o contrário, do restante todas as vezes falou o contrário. Por quê? Porque essa energia ela é identificada por nós como uma situação ali, não é nem energia a palavra, né? Mas essa dinâmica, ela acontece de um lado para o outro, do outro para um, de uma maneira que dança. Inclusive, se você fizesse essa dinâmica, colocando assim, um judeu e um nazista, primeiro assim, se a gente fosse perguntar aqui, quem que é vilão na história? Hollywood já sempre nos mostra, é nazista, né? Judeu é vítima. Mas o que o Bert Hellinger percebeu na prática... Olha o livro que eu deixei aqui. Ó, que os descendentes dos nazistas e dos judeus sofrem as mesmas coisas. A ponto de confundir quem que é descendente da vítima, quem que é descendente do algoz. Então, por isso que as constelações nos trazem esse olhar além do aparente, de não julgar, de cara, é a vítima, é esse e esse aqui é o algoz. Porque às vezes a gente vai olhando no sistema, como você falou, tem os dois, parece que estão retroalimentando o outro, né? Boa, excelente palavra. Uhum. Parece não, né? Exato. Literalmente vira uma dança, porque daí eu vou lá e te agrido, aí você vai lá e é vítima. Daqui a pouco você precisa ser agredida de novo, daí você vem e me agride, daí eu vou e me torno vítima. E essa dança louca fica acontecendo. E, por exemplo, eu gosto muito das histórias das nações, né? Se a gente vê, por exemplo, nem precisa ir tão longe, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundiais. Primeira Guerra, a Alemanha também foi a vilã. Acabou a Primeira Guerra, os países vítimas trucidaram, tacaram um monte de sanções em cima. Então, olha assim, a vítima que foi vítima, que sofreu com uma nação, de repente cresce e vira algoz e trucida, falando uma linguagem assim simples, trucida a outra nação. E daí, aquela que foi trucidada volta na Segunda Guerra Mundial e vai trucidar junto.
vendo de forma assim, quando a gente começa a ver algo distante, depois a gente traz para as nossas famílias que é mais difícil de enxergar, né? Mas Uhum, a própria história da humanidade vai nos mostrando, né? sim. Os povos, uma hora um tá brigando, de repente aquele que estava sofrendo dá um jeito, se alia com outra nação e pá, dá um pau na outra. Então, isso que a gente tem que ir percebendo, e por isso que aqui esse tema nos traz muita questão do não julgamento. Não é aqui ninguém está passando mão, nada, não é tirar a impunidade, né? Tem as dinâmicas próprias, mas é justamente tirar esse julgamento de taxar um lado, Uhum, porque por trás dessa nomenclatura que se dá para um dos lados tem muito mais coisa uhum, além. sim. Até voltando para um contexto mais conhecido, vamos dizer assim, né? Porque eu acho sempre legal a gente contextualizar a ancestralidade póstuma e depois a gente Distante, volta e a sim. gente vai fazendo essa dinâmica na Sim, nossa sim. conversa, Para ir ficando né? mais claro. Uhum. Para ir ficando mais claro, porque assim, todos nós temos muitas bagagens genéticas e Sim, sistêmicas da nossa família de origem. Aqui no Brasil, muito difícil a gente encontrar alguém que não tem no mínimo 3 descendências, né? sim. É muito difícil a gente não encontrar isso. Então, assim, nós temos muitas histórias de pessoas que tiveram que fugir das suas nações para vir para cá para sobreviver. Nós temos uma memória de saudade, saudade da pátria, saudade dos seus queridos que ficaram, saudade dos mortos que foram indigentes porque simplesmente tiveram que ser jogados no mar. Tudo isso está dentro da gente. Né? E a forma como a gente significa isso no nível de alma, que é um nível mais profundo do que o inconsciente, porque é um nível menos conhecido ainda, né? É lá no âmago, que está numa profundidade muito grande dentro de nós, é uma forma muito sofrida. Uhum. E é como se a gente, de uma forma inconsciente, estivesse o tempo inteiro, é como se não. A gente, de uma forma inconsciente, está o tempo inteiro buscando se redimir, redimir essas dores, redimir essas saudades. Só que como a gente não tem recurso, a gente faz isso olhando para trás. O que significa fazer isso olhando para trás? A gente quer honrar as histórias, mesmo sem as conhecer, só que a gente faz isso repetindo o padrão. Como que eu sei, Paula, que eu estou olhando para trás? Como que eu sei que eu estou, de uma certa forma, mais suscetível, mais disponível para trazer para a minha vida injustiça, para trazer para a minha vida traições, para trazer para a minha vida situações de ingratidão? Eu estou repetindo padrões. Tem algum padrão na sua vida que não para de se repetir, seja porque você atrai, vou chamar de atrai, mas a gente até chama de contratar mesmo, porque a gente consegue fazer tipo um contrato mesmo com a pessoa que vai te abusar, com a amiga que vai embora, com o marido que vai te trair. A gente consegue contratar de alma para continuar honrando, olhando para trás, para continuar honrando, repetindo os padrões. Então, aí trazendo uma situação de traição, por exemplo, quando eu disse, né, dessas minhas clientes que chegam dizendo que preferia contratar uma mulher para transar com o marido, quando a gente coloca isso no campo, a gente coloca lá uma mulher, seu marido, amante. Colocar uma situação bem assim, tá? Como aconteceu certa vez. Amanhã eu vou colocar isso de uma forma mais estruturada no campo para vocês verem com os movimentos das pessoas que fica ainda mais legal, né? Mas veja só, eu coloquei então o marido, a esposa e a amante. O marido e a amante andam, nem se olham. A mulher começa a olhar para o chão, olhar para o chão, olhar para o chão. Aí ela olha Na para o dor. marido e olha para a amante. E de repente olha para o chão novamente. Aí eu pergunto se teve algum aborto dela, se teve algum aborto da família, etc. Ela diz, olha, teve um aborto da amante. Falei, ah, que legal, interessante, né? Um aborto da amante, vamos olhar por esse lado. Então, pedi que uma pessoa deitasse no chão, representando esse aborto, para ver o que acontecia. Imediatamente ela fixa o olhar, encantada com aquela dor. E aí, essa cena foi muito interessante, porque essa minha cliente que representava a mulher, ela é bem grandona, assim, sabe?
ela foi, pegou o braço do rapaz que representava o marido, pegou o braço fininho da mulher que representava a esposa e fez assim nos dois. Essa cena é bem chocante pra mim, porque juntou ombro a ombro dos dois e tchum, sabe? Só faltou fincar no chão. Aí fez aquela cara de dever cumprido, sentou no chão, botou a pessoa que representava aquela dor no colo e começou a fazer movimentos tipo de autista, assim. Nisso, a pessoa que representava a amante foi lá para outro canto. E até hoje eu pergunto para ela, você se lembra de alguma coisa daquele dia? Não lembro de nada. Ela ficou abduzida. Já tinha cumprido o papel. O rapaz que representava o marido parou de frente dela e chorava, chorava. E ele nunca tinha participado de constelação, até ele ficou impressionado. Ele falou, nossa, nunca fui. Tipo, comecei a chorar ali do nada. Aí eu digo, o que que você está sentindo? Ele diz, muita raiva. Raiva do quê? Porque ela não me olha. E ela ali. Eu pergunto, e você? Como que você está se sentindo aí? Ai, tô aqui muito bem. Se eu pudesse, eu enfiava isso aqui dentro da minha barriga. Ah, tá bom. Então, continue seguindo seus movimentos. E aí, então, contando de uma maneira bem, né, por cima, assim, para que vocês olhem um pouquinho dessa dinâmica. Aí, então, eu peço que 3 mulheres fiquem na frente da cliente. Uma representando a mãe, outra representando a avó e outra representando a bisavó. Esse movimento do clã feminino, né? E dou uma almofadinha para ela, para a cliente, e falo, de quem que é isso? É meu. Tá bom. Aí a avó materna pula do lado. Fala assim, isso é meu. Me devolva agora. E me dê um abraço. Foi até engraçado, porque foi... E me deu um abraço. Um abraço foi até uma parte, né, engraçada. Oi, Barão! E aí, então, nesse momento, a hora que ela abraça a avó, ela entrega. E quando ela entrega, ela relaxa. Aí a cliente que estava lá, né, a representante dela, ela é bem desbocada. Ela falou, ai, gente, eu não sei que treco esquisito vocês fizeram aí, não, mas tô com uma vontade de levantar. Então ela se levanta, mas foi uma cena de filme, assim, porque ela se levantou, ela fez assim. Pro marido, aí o marido, eu tô até me arrepio inteira, começou a chorar, chorar, eu digo, Murilo, do que você tá chorando? Ele, nossa, eu tô muito feliz, ela finalmente me viu. Estão Eu não se sei vendo como pela chega primeira vez, né? não sei como chega essa história pra vocês aí. Considera, Rebeca, olha aqui. Não, comentem, comentem. E eu já vi a constelação de uma pessoa que ela traiu o marido. E ela veio cheia de culpa, se sentindo com remorso, porque ela disse, eu amo meu marido, meu... E foi exatamente o oposto. Ele não estava disponível para ela. E mostrava na constelação, ó, aí que é o interessante, né? O além do aparente. O quanto ela amava esse marido. Claro, a pessoa que chega, vai, trai, tá nos emaranhados também. Mas isso nos traz um olhar totalmente diferente para essa questão da traição. Inclusive, eu sei que algumas pessoas entraram com perguntas lá nos stories sobre traição. Começa a olhar, a que carrega a culpa, o traidor que carrega a culpa, começa a perceber também, dar esse passo de devolver um pouquinho essa culpa. Será que você está carregando essa culpa sozinho, sozinha? Esse caso que você contou, eu vi essa constelação, a gente eu acho que foi numa mentoria, né, em grupo. Você mandou esse vídeo, ou mandou o vídeo, eu assisti. Foi bem impactante isso. Era como a esposa traída, ela estava totalmente ausente. E o interessante aqui que a gente vê com as constelações é que, no caso, por exemplo, dessa esposa, ou de quem passa por um papel, né, como dessa esposa, no momento em que ela percebe isso, toma consciência do quão ausente ela está, aí sim ela tem chance
de mudar esse padrão na vida dela. Uhum. E talvez haja até uma possibilidade de uma reconciliação de fato. Sim. Você está lendo a pergunta da Eleni? Paulo, uma pergunta: como podemos parar os padrões de vítima de injustiça e traição? Eleni, amanhã Por você vai estar com a esses... gente, né? A Eleni é da turma. É Que da amanhã nós turma? vamos olhar, nós vamos olhar melhor isso, mas pode falar, Rebeca. Provavelmente essa sua cliente, nesse exemplo que você trouxe, no momento que ela se dá conta disso, dessa dinâmica que havia por trás, algo já vai mudar nela. O padrão, você vê, você disse que mostrou todo o clã feminino dela. Então, Uhum. olha o padrão se repetindo. Ela agora teve a chance de olhar além e Uhum. devolver para quem teve, com quem teve essa origem, ela devolveu. Sim. Então, isso, o tomar a consciência é importantíssimo para mudar o padrão. Então Essa pode é até a colocar aí, palavra. número 1, tomar consciência. Número 1, tomar consciência. Por isso a importância do autoconhecimento, de olhar para a história da sua família, né, que a gente sempre conversa, Paulo e eu, né, da importância da psicogenealogia. Começa a sondar a história dos seus pais, avós, bisavós. Você vai descobrir muitas coisas Com muito que te respeito, tá, dizem gente? Não, respeito. não vai cavucar Sim, segredos de família, que tem gente que a gente fala assim, né? começa a estudar e começa assim, não, porque você acredita que a minha mãe teve um Né, aborto que eu acho que ela fez? não, Tem que ter sem muito se respeito emaranhar para olhar a mais. história. Muito respeito, exatamente. Senão a pessoa tá voltando para trás e não vai para frente, né? Uhum. A ideia é justamente ressignificar para poder caminhar daqui para frente, abrindo caminho para os que vão vir depois. Não ficar ali se amarrando, cutucando. Também Uhum. exige o respeito pelos mortos, né? Sim. Mas conhecer a história nesse sentido de você começar a tomar consciência, será que eu estou repetindo padrões? Como a advogada que eu contei, que estava defendendo, na verdade, toda a família dela. Como estava Uhum. pesado isso? Uhum. Uma coisa que até eu quero trazer para vocês é se tomar consciência do além do aparente. Tomar Além do aparente. consciência de que existem várias dinâmicas que você não tem noção, que estão atuando em gerações e que chegaram até você de uma maneira inconsciente e de que você simplesmente por já estar programado mesmo, né? O nosso maior trabalho, até com o programa Vida Viva, com os nossos atendimentos, com programas que a gente trabalha também individualmente, é a gente auxiliar as pessoas numa tomada de consciência para sair da programação herdada e conseguir construir um próprio caminho. Mas todos nós temos uma programação herdada e as nossas experiências que fizeram suas marcas, como a gente falou no começo. Então nós temos lá uma criança ferida, todo mundo tem dentro. Nós temos lá emaranhados sistêmicos, que na verdade é essa conexão com histórias difíceis da nossa família, para poder traduzir, né, emaranhados sistêmicos. E além disso, a gente tem essa compra da dor. A gente vai lá, imagina que você tem lá uma árvore genealógica inteirinha aqui atrás de você. Aí você vai lá comprar a dor. Quando você é concebido, ai, deixa eu pegar uma dor aqui da minha avó. Deixa eu pegar uma dor essa dor da minha tataravó paterna é muito legal. Vou colocar na minha caixinha. Ai, peraí, eu vou pegar esse cordãozinho, que daí eu consigo colocar mais dores junto. Esses dias eu atendi uma cliente. Ai, nós estamos cheios de exemplos, você que está me inspirando, tá? Ficar cheia dos exemplos aqui. Eu É atendi porque uma. amanhã, só um parênteses, que amanhã a gente vai trabalhar isso em campo, né, com a turma. Então, acho que hoje, como o pessoal, muita gente talvez não tenha tido contato com as constelações, talvez os exemplos vão clareando um pouco mais. O que é esse olhar além? Da onde que vem a injustiça, a ingratidão, a traição, né? Sim. Continuando a fala da Rebeca, escreva aí, ó. Sempre vem de uma grande dor que de alguma forma você se identificou. No nível mais profundo de alma, lá no seu inconsciente. Sempre vem de uma grande dor. Que te faz olhar para trás e ficar indisponível. Uma grande dor que te faz reagir através de um trauma
que fica buscando, por exemplo, uma pessoa que geralmente aguenta ser traída, uma pessoa que está nas dinâmicas principalmente da ingratidão, o que acontece com essa pessoa? Ela tem muito medo de ser rejeitada e abandonada. Então ela começa a fazer tudo pelo outro. Ela faz. Faz. Imagina eu fazendo um monte de coisa aqui com você, ó. Tô fazendo, tô dando. O que você tá com vontade de fazer agora? Sai, vou afastar, vou fugir. Sai! Demônio! Sai fora daqui, pelo amor de Deus! Mas tudo isso vem desse medo, vem dessa dor, vem essa ferida dessa criança, vem dessa ferida desses emaranhados, vem da dor, vem de alguma dor. Então a gente precisa descobrir onde que está essa dor. Sim, Rebeca. Cristina tá rindo Exatamente. lá. Dá. Só que, ó, até na dinâmica de dá, a gente já observou em constelação que às vezes a pessoa acha que ela que dá demais. Ai, porque eu dou tudo. Porque eu sou tá, porque nananã. E na verdade ela não tá dando, não, ela tá tomando. Ela é ingrata. Ela acha que o outro é ingrato, mas ela acha que nunca é suficiente o que o outro tá dando pra ela. Você já viu isso, Rebeca? Uhum, total. Tá querendo algo em troca, né? Tá ali cobrando, dá, mas eu quero, né? E No fica fim vira uma cobrando, sugadora. fica uma. Exatamente, exatamente. E aí, como na relação de vítima e agressor, tá a mesma coisa. O ingrato se torna. Qual é o contrário de ingrato? Já. O Não, injustiçado com o ingrato, o ingrato com o injustiçado. Ah, ninguém sabe mais quem eu é vou quem. contar um exemplo, então, outro exemplo que eu vi de uma super constelação que eu estava ali assistindo e eu achei que a consteladora teve uma sacada impressionante. Era uma moça, uma mulher já mais velha, ela disse que tinha quatro irmãos, eram em cinco irmãos, e estava tendo muita briga de herança. E ela Ah, sentou ali na sessão dizendo que os irmãos queriam abocanhar tudo da herança e não deixar nada para ela. ah, A consteladora pegou umas almofadas, colocou cinco almofadas para representar a parte de cada filho nessa herança, né? Tava tendo uma briga, acho que até já estava na justiça. Quando ela colocou as almofadas, a representante da cliente, que estava reclamando dos irmãos interesseiros, né? Ela pulou em cima das almofadas. A representante pulou, pegou as cinco almofadas e ficou ali segurando e escondendo para os irmãos não verem. E daí ficou nisso. E os outros irmãos, principalmente, tinham os dois mais afastados, que foi justamente os dois que ela mais tinha criticado. Eles estavam ali na dele, só esperando, estavam tranquilos. Então aquilo foi um tapa na cara da mulher. Não sei se ela chegou, porque parece que eles continuaram brigando depois. Mas que mostra exatamente isso. O que a gente está falando, em que lugar que a gente se vê, mas como que a gente realmente está nesse emaranhado. E eu me lembro de um constelador que sempre dizia que quando a gente está se sentindo muito vítima numa questão, é hora de a gente assumir um pouquinho a nossa responsabilidade. E o mesmo contrário, quando a gente se acha o culpado da história, tá na hora de também de distribuir essa culpa, porque ninguém é 100% culpado. Então esse exemplo dessa mulher da herança ali, para mim ficou, ela chegou como vítima, os irmãos eram os interesseiros, e no fim mostrou que ela também estava ali envolvida na herança, né? Na dinâmica da herança. uhum. Me veio aquela frase do Freud, né? Qual que é a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? É. Por isso que esse Sempre tem tema uma realmente a pessoa tem que contrapartida. abrir o coração mas perceber que a gente se libera quando olha com essa humildade. Será que só eu sou um injustiçado nessa história? Será que só os outros são ingratos comigo? É. Até recebi algumas perguntas nesse sentido. Até quando a ingratidão do outro é responsabilidade minha?
Eu achei ótima essa pergunta, Muito boa, é verdade. Uhum. né? Então, começar a perguntar assim, o quanto eu posso também dar para o outro, sem agredi-lo. Como a Paula foi feliz fazendo, né? Dá. Isso acaba agredindo. Será que o outro vai aguentar receber tanto? Né? Principalmente uma relação de casal, por exemplo, onde tem que haver um equilíbrio, o quanto o outro consegue receber. Porque se eu dou, fica pesado para o outro. Vai chegar um momento que ele vai fugir, daí eu vou achar que ele é ingrato. Uhum. Até me veio uma pergunta sobre isso, que todo mundo pode se fazer, né, quando está no movimento, que se sente injustiçado, que se sente traído, ou que se sente injustiçado no sentido da ingratidão. É, Nossa, quantas sim. pessoas ingratas comigo. A pergunta é, o que está em mim que me faz sentir que tem algo que essa pessoa pode me dar? Porque a gente foi treinado para sentir que está fora a resposta. Então, quando eu me sinto ingrato, qual é o poder que eu estou colocando, ou melhor, que eu me sinto injustiçado, qual é o poder que eu estou colocando na mão de outra pessoa sobre as minhas coisas, sobre a minha felicidade, sobre a minha vida? Porque existem situações que às vezes a gente vai ter que se afastar. Eu pessoalmente já passei por situações, por exemplo, que eu senti que eu não tinha habilidade, eu não tinha maturidade para ficar. Eu queria, eu sentia que eu gostaria de vivenciar algo, às vezes até no relacionamento de casal, no meu relacionamento de parceria, ou até mesmo de amizade, mas eu percebi o seguinte, que aquela dinâmica eu não dava conta, era pesada demais para mim. E quando a gente vai se autoconhecendo, a gente vai percebendo quais são os nossos valores que estão sendo feridos numa relação. A gente vai percebendo o que a gente dá conta e o que não dá conta. E até mesmo a gente vai percebendo o que a gente já pode curar e o que ainda não dá para curar. Eu já saí de relação porque eu falava, cara, um dia eu vou curar isso, mas não é agora, eu não consigo. Nesse momento eu preciso olhar para outra coisa, eu preciso me distrair um pouco com outra coisa, eu preciso resolver outras áreas da minha vida para eu me sentir forte, capaz o suficiente para voltar para olhar para esse tema. E às vezes, humildemente, como humanos, o melhor a fazer é se afastar de uma relação. Até que você tenha lucidez para poder compreender qual que é o teu lugar nessa desordem. Para que você tenha lucidez para dar uns passinhos atrás e conseguir restabelecer o equilíbrio, né? A doutora Armanda fez um comentário aqui ótimo. Ó. Como damos muito com boa vontade, consciência leve, achamos que isso garante resultado. É preciso olhar para o resultado para sairmos dessa cilada. Exatamente. Uhum. E se a pessoa tiver essa humildade para perceber esse resultado, ela pode crescer muito. Uhum. Inclusive com essas situações que no início podem ser muito ruins. Ah, pessoas ingratas, estou sendo injustiçada. Mas se ela olha com coragem e humildade, ela pode, a partir disso, crescer. E daí isso Muito. vai mudar o padrão. Pode ser a grande mudança, a grande virada de Pode ser a vida, grande inclusive. mudança. Exatamente. Seguir Né? diferente, automaticamente vão aparecer novas pessoas, novas Sim, dinâmicas na vida dessa sim. pessoa. E É, até. aqui pede Hum, muito só para finalizar o raciocínio uhum, aqui, pede muito essa postura do adulto, né? De uhum, assumir o próprio caminho. uhum. Sim, só que como. Nossa, excelente isso que você falou. É porque, na verdade, eu acabei de ver que nós temos só 5 minutos e me deu um pequeno desespero Já? pensando como eu queria que a gente Nossa ficasse Senhora. até meia-noite e 43 conversando. Mas, bom, gente, lembrando que amanhã É. vem. Até as Mas perguntas que não foram respondidas hoje, então amanhã fica pro workshop. fica para o nosso encontro Tá? terapêutico, tá? 19h30 às Isso, 21h30. Mas assim, isso. complementando essa coisa que a Rebeca falou agora, que assim, a questão do ser adulto. Como que eu vou ser adulto se eu não sei como ser adulto? Como que eu vou ser adulto se eu sair para a vida com a sensação de que está me faltando tudo dentro de casa, que eu tô capenga,
que eu fui rejeitado, que eu fui abandonado e que eu estou emaranhado com um monte de dor, que eu comprei dor. Inclusive, uma pergunta que você pode se fazer quando você se sentir injustiçado, traído, ou que alguém está sendo ingrato contigo, faz essa pergunta. Que dor é essa que eu comprei? De quem eu comprei uma dor lá atrás, que eu estou carregando aqui como se fosse minha, e que está fazendo eu pagar a penitência de boleto pago? A gente fala muito da questão do boleto pago, né? Porque assim, a galera já sofreu lá atrás, sofreu muito. Sofreu fugindo dos seus países, das suas nações, sofreu passando por situações que ninguém tinha controle. A mulher não sabia que ela tinha um corpo, sensações sexuais, ela simplesmente, o marido dela deitava com ela, às vezes fazia um buraco no lençol, transava, fazia filho, e é isso aí. Só que graças a tudo que aconteceu lá atrás, nós estamos aqui hoje. E é para isso que nós podemos olhar. Porque ir lá atrás resolver essas coisas, a gente não tem como. Eu não tenho como ir lá resolver que a minha avó materna foi abandonada porque o marido, o pai dela traiu a mulher, fez ela com outro. Ah! Não tem. Só que na vida, quando a gente não está fluindo, a maioria das vezes são essas histórias que são histórias pesadas lá de trás que estão atuando, deixando a gente criança para a vida. Então, uma das posturas que a gente ensina muito fortemente, a gente fala muito sobre isso, no programa Vida Viva é como que o seu adulto pode cuidar da sua criança. Para que você pare de querer receber dos seus pais aquilo que eles não têm como te dar. Que eles já te deram lá na concepção. Mas que você pare de achar que as coisas que você ganhou da vida, da sua origem, não foram suficientes. Porque quando você acha que alguém é ingrato contigo, você é uma pessoa, com certeza, que acha que nunca nada é bom o suficiente. Nunca nada é o bastante para você. Eu já fui assim, inclusive. Me empolguei. A louca, né? Me empolguei profundamente. Né, Rebeca? Quer fazer mais algumas considerações? Nós temos mais 4 minutos pensando, 3 minutos e meio. Bom, eu acho que daí a gente entraria na questão das 3 leis, olhar para os pais. Aí acho que vai ficar muito longo, a gente deixa para amanhã. A doutora Armanda, que também participa, né, uma das facilitadoras do programa, fala, às vezes a gente volta umas casinhas atrás para poder continuar caminhando. Aliás, uma das sessões mais incríveis que a gente fez, ela nos deu o prazer, a honra incrível, imensurável de ser tomada. Ela foi tomada na dinâmica, né? Suou, travou, foi lindo, lindo, lindo. Depois a gente acabou dançando inusitadamente para descontrair e fizemos uma dinâmica muito linda. Aquela sessão é inesquecível, né? É. Inesquecível, está disponível. O jogo da vida é isso. O pessoal que está na Vida Viva está lá no Eduz essa sessão, tá? Vale a pena assistir. Vale. Eu já assisti algumas vezes e tenho recomendado que assista. Mas enfim, gente, ó. Hoje a gente, né, quis fazer essa introdução a esse tema, porque ele é um tema que, na verdade, dá pano para manga, hein? A gente poderia trabalhar semanas e semanas e semanas esse tema. A Mabel tá falando que amou pela sessão, foi muito massa, né? E também a anterior que a gente fez o adulto cuidar da criança, que foi reveladora, foi muito legal. Bom, tudo que a gente está fazendo está sendo muito transformador e revelador, né? Porque o campo nos surpreende. A gente pode organizar tudo igual a live. A gente organizou todo um roteiro e no fim a gente fluiu aqui. Mas vem as perguntas, é assim mesmo. É o que mas nós vamos fazendo o outros campo conteúdos. Tá pronto né? para receber, né? Sim, as pessoas. A gente respeita isso. Então, agora nesse clima de finalização, quem ainda não veio ficar pertinho da gente e deseja participar com a gente amanhã da sessão terapêutica, chama no direct, a Isa vai te passar o link para você poder participar ao vivo. Todas as nossas lives vão ser segundas-feiras, nós estamos testando esse nosso novo horário, das 20 às 21. Ô, Fabiano, querido! Acho que você vai estar lá amanhã presencialmente, né, Fábio? E aí, então,
segunda-feira que vem nós temos nova live também, tá bom? E você vai deixando aí as coisas que você quer saber, as coisas que você deseja que a gente fale, porque a nossa ideia aqui com o Portal Vida Viva é produzir cada vez mais conteúdos que vão fazer você crescer mais rápido, se desenvolver e seguir aí no movimento de autoconhecimento que resolve e que faz você chegar mais rápido nos seus resultados. Muito mais rápido que a gente, principalmente, né, Rebeca? Sim, sim. E quem tiver mais alguma dúvida, deixa aí no direct para o Portal Vida Viva, porque amanhã pode nos ajudar, então, inclusive, a nortear Faz o sorriso rápido, o, rápido, o rápido. encontro.